E aqui, entre uma terra da escravidão e uma terra prometida, existe algo que eu preciso fazer muita atenção. Veja só, nós ontem falávamos de uma terra que escravizava. Hoje nós estamos falando de uma promessa. Mas sabe o que é que há entre uma situação dura que estejamos passando e a esperança de uma promessa que Deus nos faz? A oração. O clamor, portanto, é a nossa oração. A oração, portanto, é a forma de clamar a Deus. E graças a Deus que Deus tem visto o seu clamor. Deus tem escutado o seu clamor. Tem visto você se acordando de madrugada para rezar o terço. Tem visto você perseverando na sua oração pessoal. Tem visto sua caridade. O Senhor tem visto você se policiando para melhorar. E entre meus irmãos e minhas irmãs, uma realidade dura que precisamos superar. E uma terra prometida por Deus, de uma acolhida das promessas de Deus, existe, portanto, a nossa oração. Então, eu convido você a pegar a Bíblia, não é? O seu caderninho de anotações também é importante, para que a gente, ao lado, não é, de tudo aquilo que formos lendo, meditando, você também possa fazer suas anotações, que é tão importante fazer nossas anotações, sobretudo as coisas que Deus quer nos falar, não é, na noite de hoje. Você que acredita de que o Senhor falará hoje ao seu coração, ou seja, vai compartilhando com as pessoas, dizendo, olha, momento de pregação agora, é Jesus que fala, não é? Neste segundo dia do nosso retiro quaresmal aqui no Instituto Hesed. Então pega aí no livrinho da quaresma, na página 19, não é? Na página 19, nós estamos na página 19. Quem tem a Bíblia, anota aí no seu caderninho de anotações, Êxodo 2, 23, 25. Êxodo capítulo 2, versículos de 23 a 25, é o texto bíblico que nós vamos meditar hoje, não é? Ontem nós víamos, não é, no nosso caminho, no nosso itinerário, não é? Papa Francisco, eu lembrei ontem de uma carta que o Papa lançou também sobre esta quaresma, e o porquê é que nós fazemos esse itinerário quaresmal? Para sairmos desta quaresma transfigurados, meu irmão. E eu espero que você e sua casa saia desta quaresma assim, transfigurados, não é? Cheios daquelas impressões da bondade e da misericórdia de Deus na minha e na sua vida. Então ontem nós começávamos a nossa quaresma saindo, não é? Saindo da terra da escravidão. Eu falava ontem, na formação de ontem, para quem perdeu, né, sobre três tipos, não é, de pessoas com relação a esta saída. Daqueles que se comportarão de forma dócil, não é, a Deus e a sua vontade para esta saída. Depois, não é, nós, claro, de que existe aqueles que vão resistir até o fim, não é, a respeito desta saída da escravidão, aqueles que estão decididos a continuarem avessos à vontade de Deus, e aqueles que inicialmente obedecerão, como dizia o irmão, não é, sobre uma passagem do Padre Pio, se eu não me engano, não é, não terminarão. Não terminarão porque sentirão saudades, né, de uma janela que sempre se manteve aberta e que fez com que gerassem saudades, né, saudades do Egito, né, desta terra. Então, que alegria estarmos juntos hoje para viver esse segundo dia. Saindo da terra da escravidão, hoje nos debruçaremos sobre as promessas de Deus, né? Deus promete. É uma saída, portanto, que exige de nós fidelidade. Perseverança, não é? Perseverança. Por isso, vamos ler juntos o capítulo 2, né, de Êxodo, e diz o seguinte, versículos 23 a 25. Os israelitas, que gemiam ainda sobre o peso da servidão, clamaram, e do fundo de sua escravidão, subiu o seu clamor até Deus. Deus ouviu seus gemidos e lembrou-se de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Olhou para os israelitas e reconheceu-os. Palavra do Senhor, graças a Deus. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, a primeira temática hoje desse nosso momento de meditação, que bom que hoje, meditando essa palavra, meditando hoje esse texto bíblico, olha só, do fundo da servidão o seu clamor subiu até Deus. E meus irmãos, nós entramos dentro dessa quaresma com esse sentimento. É verdade que nós queríamos que todos da nossa casa tivessem já saído da terra da escravidão.
Mas escuta uma coisa, a sua oração subirá até Deus. O irmão proclamava ainda agora, seus filhos terminarão essa quaresma participando com você deste momento e deste itinerário, do qual eu e você estamos fazendo parte, buscando junto conosco a luz de Deus para que transfiguremos. O bonito do texto de hoje, tirado desse trecho do Êxodo capítulo 2, fala de uma servidão, de um tempo duro. Mas mesmo diante de um tempo duro, aquele povo não cessava de clamar a Deus. Foi perseverante como uma estaca, né, que enquanto mais bate, vai se firmando. Meus irmãos, possa ser que nós tenhamos sofrido várias marretadas nessa estaca, da qual, né, nos colocamos de forma análoga. Mas é verdade que enquanto mais batiam na gente, enquanto mais provas, Deus na sua infinita bondade foi cuidando para acolher como um incenso agradável a oração que você não deixou de fazer. Que bonito, meus irmãos e minhas irmãs, ou seja, perceber de que do fundo daquela escravidão, daquelas opressões que sentiam esses homens e essas mulheres, eles não deixaram de clamar a Deus. O período da quaresma, meu irmão e minha irmã, é um período de clamar a misericórdia de Deus. E nós queremos fazer dessa quaresma isso, um clamor. Eu não sei quais são os seus clamores, não é? Mas Deus tem e quer escutar o seu clamor. Deus tem um profundo desejo, meus irmãos, de fazer com que nós participemos de sua vida divina. Que bonito, o catecismo da Igreja Católica, logo no número 1 do catecismo, fala desse desejo de Deus. E é verdade que o Senhor não nos quer vivendo numa terra de escravidão, vivendo numa terra onde nós venhamos a viver desafigurados. Entendamos, meus irmãos, que ao criar o homem e a mulher, Deus na sua infinita bondade imprimiu uma digital em nós, do seu amor e da sua misericórdia. É verdade que essas realidades que nos escravizam vão desafigurando a imagem transfigurada que deveria ser de Deus na nossa vida. E aqui entre uma terra da escravidão e uma terra prometida, existe algo que eu preciso fazer muita atenção. Veja só, nós ontem falávamos de uma terra que escravizava, hoje nós estamos falando de uma promessa, mas sabe o que é que há entre uma situação dura que estejamos passando e a esperança de uma promessa que Deus nos faz? A oração. O clamor, portanto, é a nossa oração. A oração, portanto, é a forma de clamar a Deus. E graças a Deus que Deus tem visto o seu clamor. Deus tem escutado o seu clamor. Tem visto você se acordando de madrugada para rezar o terço. Tem visto você perseverando na sua oração pessoal. Tem visto sua caridade. O Senhor tem visto você se policiando para melhorar. E entre meus irmãos e minhas irmãs, uma realidade dura que precisamos superar. E uma terra prometida por Deus, de uma acolhida das promessas de Deus, existe, portanto, a nossa oração. E ao falar de oração, não é? Eu gostei muito quando o irmão Manuel, aqui inspirado, não é? Dizia assim: Deus te ouve. Diz aqui no manual, na página 20, não é? Do nosso livro, da nossa quaresma desse ano, diz assim: Deus te ouve. E eu queria que você repetisse comigo da sua casa essa frase que o irmão colocou aqui no livro, que diz assim: nós nunca podemos esquecer que a oração que não é ouvida é aquela que não é feita. Diga assim com o padre, diga: eu nunca posso esquecer que a oração que não é ouvida é aquela que não é feita. Por isso, meu irmão e minha irmã, o nosso clamor de oração sobe ao Senhor, que não é indiferente à nossa dor. O Senhor tem visto, o Senhor tem olhado e tem presenciado, e o Senhor tem se alegrado com a sua fidelidade. É verdade que muitas coisas nós precisamos endireitar, muitas coisas nós precisamos dar retidão. Mas preste atenção numa coisa. Já imaginou se não fosse você como uma sentinela dentro da sua casa? Graças a Deus, e aqui, meus irmãos, tem muitas pessoas nesse exército que diante de outras quaresmas vivenciadas aqui no Instituto Hesed, tem visto e tem testemunhado milagres de marido, de filhos,
que têm se conduzido a Deus porque clamaram. E não será diferente o seu clamor diante de Deus, não. Deus está pedindo a você unicamente fidelidade, fidelidade. Na sua oração, não esmoreça, não desanime. E ao falar de oração, eu queria convidar vocês a escreverem aqui, não é, no seu livro de oração, 4 cuidados que precisamos ter com a nossa vida de oração. 4 deles. O padre vai destacar 4 pontos nesta vida de oração. Lembrem-se que a oração está ali numa situação intermediária de uma libertação que necessitamos e de uma promessa que queremos abraçar. Você precisa de libertação? Você quer acolher as promessas de Deus? Clame ao Senhor, meu irmão. Diga: Jesus, eu quero clamar o teu sangue, eu quero clamar a tua presença. Eu dizia ontem, não é? Na nossa formação, eu já dizia, não importa mais quem é o adversário, porque sabemos que o Senhor está lutando conosco. E não importa se o adversário é grande, se ele é pesado, se ele é largo, o Senhor lutando conosco, a vitória já é certa. E aí está o motivo do nosso brado e do nosso clamor. Possa ser que as pessoas tenham dito: mas a senhora não se cansou ainda de rezar por essa situação? Deus me dá agora essa palavra de ciência de dizer isso nesse momento. Possa ser que seja por você. Alguém que lhe reprovou pelo fato de você ainda estar pedindo pela libertação dessa pessoa. Você ainda está pedindo por esta causa. Sabe o que é que eu tenho para dizer para você? Diante dessas pessoas que lhe têm reprovado, quando tem visto seus escritos, você falando: eu tenho fé em Deus que o Senhor vai libertá-lo disso. E as pessoas têm lhe reprovado porque você tem insistido. Não desista, minha irmã. Não desista, meu irmão. Afinal de contas, você não desistiu dessas situações e dessas pessoas pelos rótulos que elas receberam, mas por aquilo que elas podem se tornar em Deus pelo poder da sua oração. O Catecismo da Igreja Católica fala, não é, de alguns cuidados, não é, que precisamos ter para não perder o ânimo no clamor. Para que nós não possamos perder o desejo de continuar firmes na oração. E aí eu queria que você colocasse aí nos seus escritos o número 1, lá vai, não é? Para não perder a graça de Deus de continuar clamando. Mesmo que as pessoas reprovem, mesmo que as pessoas saibam as intenções insistentes. Às vezes, meus irmãos e minhas irmãs, estão já sendo anos, meses, dias, que você vem clamando por uma causa. Deus não é que está fazendo, não é, ouvido de mercador, como nós falamos. Deus não tem tapado os seus ouvidos para o seu clamor, não. É verdade que tudo concorre, meu irmão e minha irmã, para o bem dos que amam a Deus. E a nossa oração e o nosso clamor é a nossa confiança em Deus, que é amor e que nos ama e que atenderá na hora e no momento oportuno. Mas o Catecismo da Igreja Católica vai nos lembrar de algumas, quando vai se referir à oração, nós sabemos que o Catecismo da Igreja Católica possui 4 partes, e uma delas é sobre a oração. E ali, ou seja, se descreve todo o itinerário, não é, da oração do Pai Nosso. E o que é que o Catecismo da Igreja Católica nos fala a respeito desse clamor? Entre uma escravidão que está sendo superada e uma promessa da qual nós estamos nos dirigindo. Sobre esse clamor, o Catecismo diz em primeiro lugar, o desânimo na aridez. É o primeiro ponto. O desânimo na aridez. Infelizmente, minha gente, o demônio tem gerado justamente essa espécie de marasmo. Eu não sei se em algum momento, dentro deste combate, dentro deste clamor, você sentiu suas forças ficarem perturbadas, você ficar meio que desanimado. O Catecismo da Igreja Católica diz, peçamos a Deus a graça de, no meio da aridez, e as pessoas elas têm dito, padre, olha, eu estou vivendo um momento de aridez espiritual muito grande, eu não estou conseguindo rezar, e tem desanimado e tem desistido. O primeiro ponto que eu quero colocar aqui para que esse clamor seja fiel na sua vida é tomar cuidado com o desânimo na aridez. Eu fico imaginando, por um período que eu vivi em Roma, eu vivi muito tempo trabalhando ali na casa da Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresa de Calcutá. E ali muitas irmãs falavam da experiência de aridez que a Madre Teresa passava na sua vida.
E se nós formos pegar a biografia dos santos, Santa Rita de Cássia, São Francisco de Assis, Santa Clara, quantos deles não passaram por duros momentos de aridez, mas não encontraram no momento de aridez aquilo que a segunda leitura do domingo retrasado nos dizia: uma desculpa para pecar. Uma desculpa para dar, ou uma licença, não é, que pudéssemos nos conceder para nos afastar de Deus. Eu até digo, não é, quando nós vamos estudar a teologia espiritual, é impressionante, sobretudo os santos do Carmelo. Eles encontravam no momento de aridez um momento maior de deleite de Deus. E quantos de nós não temos olhado para o momento de aridez e temos sentido repulsa do momento de aridez? Entendamos, meus irmãos, que mesmo que você esteja passando pelo momento de aridez, lembre-se que o nome de Jesus é Emanuel. É Deus conosco. Ele não pode em nenhum momento se ausentar da sua vida. Jesus não pode em nenhum momento, porque esta é a sua missão. É por isso que nós, ao participarmos da missa, por diversas vezes dentro daquele sacrifício eucarístico, eu e você chegamos a dizer: Ele está no meio de nós. Quantas vezes na hora da missa a gente não afirma de que o Senhor está no nosso meio? E se o momento de aridez, por algum momento, nos tira, portanto, o sentimento de que Deus possa ser que não esteja nos escutando, ou de que o Senhor, não é, esteja agindo de forma indiferente, meu irmão e minha irmã, acredite, Deus está no meio de nós. Mesmo diante da sua aridez, não desanime, não desanime. Não é? Os sentidos, a fé, não é, como nos dizia Santo Tomás de Aquino, não é? Os sentidos completa. A fé, portanto, completa aquilo que os sentidos não podem tocar, não é? Aquilo que os sentidos venham, portanto, a nos enganar. E dentro dessa aridez, não é? Os santos do Carmelo têm nos ajudado bastante a ficar com essa chama como uma vela acesa, né? A passar esse momento duro, não é? Desta aridez, que possivelmente poderia tornar-se um momento de desistência. A luz da fé faz com que atravessemos esta aridez firmes, porque o Senhor, na sua providência, está conosco. Mesmo que não tenhamos a capacidade de ouvi-lo, nem de sentir aqueles arrepios, as pessoas têm se, não é? Muitas e muitas vezes na própria confissão, as pessoas têm dito: Padre, eu não tenho chorado, eu não tenho me emocionado. E aí existe uma confusão muito grande dessas pessoas, não é? Porque elas precisam entender que fé não é sentimento. Fé é a decisão, muito embora de um momento duro de aridez, dizermos para nós mesmos: Deus está comigo e eu estou com Deus. Faça essa jaculatória quando você estiver fazendo um momento de... Você estiver passando... Se você nesse momento está passando por um momento de aridez espiritual, de não ter mais sabor na sua oração, na sua leitura bíblica diária, no seu rosário diário, uma bela jaculatória para que possamos fazer é de dizer: o Senhor está comigo e eu estou com o Senhor. Eu estou unido ao meu Deus, mesmo diante desta dura prova, mesmo diante dos meus sentidos ressequidos, não podendo mais escutar, nem ver, nem sentir o Senhor. O Senhor está comigo e eu estou com o meu Deus. Diga isso no seu coração. O Senhor está comigo e eu estou com o Senhor. Entre uma situação de escravidão que eu preciso de libertação e de uma promessa que eu preciso alcançar de Deus, o meu clamor firme, mesmo nos momentos de aridez, porque eu sei que mesmo diante desta situação arenosa, muitas vezes aparentemente sem vida, Deus está comigo. Deus não pode me abandonar. O seu nome é Emanuel. E o anjo disse isso, não é? Na anunciação, dizendo: o nome dele será Emanuel, que é Deus está conosco. Então se apodere, meu irmão. Deus está com você. Mesmo que sua oração tenha sido um verdadeiro combate, chegar a clamar a Deus, tenha sido um combate, Deus está com você. Então o primeiro ponto a vencer para manter-nos neste clamor, a manter-nos, portanto, firmes, clamando a Deus, é pedir a Deus a libertação de todo desânimo. Desânimo. Inclusive a palavra desânimo, geralmente eu gosto muito de falar, não é? O desânimo por si só é uma erva daninha muito perigosa do demônio nas almas. Porque se a palavra ânima no latim significa alma, desanimar significa perder a alma, né? Então nós não podemos nos desesperar. Eu não posso me acabrunhar diante de uma situação. Mesmo, meu irmão, que aparentemente esta situação pareça ser vitoriosa, entenda que quem está lutando com você é o Senhor.
Coloque no seu juízo de que quem está lutando com você por esta causa, quem lhe disse, portanto, que você conseguiria esta conversão foi o Senhor. E deixa eu dizer, o Senhor é fiel às suas promessas. E nós queremos estar e continuar fiéis ao nosso clamor e à nossa oração. Então diga amém, Senhor. Eu sei que tu és fiel às tuas promessas e eu quero ser fiel à minha oração. É assim que a gente vai combatendo. Um segundo ponto, que eu queria meditar com vocês sobre esse clamor, tomemos cuidado, é a tristeza por não dar tudo ao Senhor, porque temos muitos bens. Aqui, meus irmãos e minhas irmãs, tem muitas pessoas que têm dificuldade de rezar, porque elas, na oração, elas sabem de alguma maneira, porque elas são atingidas pela graça de Deus, e elas veem na oração o quanto Deus se derrama de amor por elas. Elas às vezes se entristecem e ficam também desanimadas por não poderem oferecer a Deus o tudo. Às vezes de situações, veja só, quantas e quantas vezes você não tem se entristecido por não poder dar tudo a Deus, porque você não tem se percebido um exemplo numa fila da comunhão. Quando você percebe que na Eucaristia Deus está se dando por completo e você não pode se levantar daquela cadeira para comungar, não é? Porque existe uma situação que você precisa manifestar disposição hoje de abandonar para correr ao encontro de Deus. As pessoas ao lerem a biografia dos santos, perceberem as lutas, percebem-se frágeis. Meus irmãos, aquele clamor que aquele povo levantou do Egito, na terra da escravidão e que Deus, portanto, escutou, foi um clamor sério. Foi de maus tratos, é que o povo já estava sendo escravizado e duramente fragilizado em sofrimentos, em tormentos cruéis. Deus não deixou de escutar, mas precisou, portanto, de que eles se oferecessem por completo. Percebam o que foi que aconteceu, e para ilustrar aquilo que nós estamos fazendo do caminho desse deserto, eu queria lembrá-los a respeito, por exemplo, daqueles que, sabendo que não tinham se abandonado nas promessas de Deus, por um determinado momento olharam para trás e sentiram saudades. Saudades sabe de quê, meus irmãos? Da escravidão. Saudades que eles sentiram, não é de terem sido machucados, maltratados. Imagine só que tolice. Parece que nesse momento o demônio parece arrancar de nós o utilizo de nossa razão, as faculdades intelectivas para que a gente raciocine e veja que tipo de saudades a gente às vezes fica cultivando, e são elas que às vezes nos entristecem, como nos diz o catecismo, porque entendemos que nós não somos ainda todo de Deus. É que na oração percebemos um Deus que se derrama todo, e nós que nos derramamos também todo nele. E aqui me vem muito forte, não é? Uma vez o meu bispo diocesano, Dom Manuel Delson, às vezes um dia ele estava pregando sobre a viúva e me vinha muito forte a palavra que ele dizia. Ele dizia, aquela viúva colocou algumas moedas. Não era muito, mas era tudo. E quando ele fazia aquela homilia, como me tocava aquelas palavras, né? Não era muito, Senhor, mas era tudo. Era tudo que aquela viúva poderia colocar. Diante de Jesus, era justamente aquelas 2 moedas. Possivelmente para mim era tão pouco, mas o Senhor acolhia com alegria, porque ela se oferecia totalmente. Então veja só, o padre citou já 2 pontos, dos cuidados que precisamos ter para que o nosso clamor não venha a findar. Para que o nosso clamor seja contínuo. Para que nós possamos clamar ao Senhor até a entrada e a acolhida dessas promessas que Deus tem reservado para nós. O primeiro cuidado, como eu já dizia, o desânimo na aridez. Cuidado com o desânimo na aridez. O segundo, a tristeza que nós sentimos por não nos termos dado todo a Deus, por termos o nosso coração dividido. Às vezes nas direções espirituais que eu faço nas quintas-feiras em João Pessoa, lá no Oratório das Mercês, às vezes ali, quando eu estou recolhido, eu digo às pessoas, quantas pessoas não estão tristes? Porque depositaram o seu coração em realidades que o demônio rouba. Por isso que a Santa Missa, mais uma vez, vem em nosso socorro para colocar o nosso coração naquela realidade que o demônio não pode roubar. Na missa a gente diz, corações ao alto, o nosso coração está em Deus.
Era preciso muito mais do que uma palavra, uma voz, uma língua em Deus. Era preciso que esse clamor tivesse também, acompanhasse um coração que estivesse nele. Aquele povo, portanto, confiou em Moisés. Confiou de que Moisés era o grande sinal da intervenção de Deus e abandonaram-se, fazendo e cumprindo tudo aquilo que Moisés havia dito para que eles cumprissem, de derramar o sangue, de fazer com que esse sangue fosse aspergido nas portas, de que eles marchassem sem olhar para trás, de que eles não vacilassem, mesmo que eles encontrassem um mar todo na sua frente que os pudesse impossibilitar dessas promessas, que os fizesse duvidar. Deus faz até mesmo com que o mar se abra. Aquela realidade que diante do entusiasmo de que as coisas estão acontecendo, estão a nosso favor, quem sabe se um mar não tem gerado em nós esse desânimo, essa tristeza, não é? Do qual o catecismo da Igreja Católica nos fala a respeito do clamor e da oração, como essas ervas que tenhamos cuidado, não é? Para não deixar com que elas sufoquem, não é? A sua garganta, a sua voz, para que o seu clamor seja acompanhado de um coração que esteja em Deus. Então, essa na verdade é o segundo ponto, não é? Do qual nós estamos meditando hoje, sobre esse clamor que está entre uma terra de escravidão que estamos deixando e as promessas de Deus que estamos abraçando. Um segundo ponto que o catecismo coloca é a decepção por não sermos atendidos segundo a nossa própria vontade. E aqui, minha gente, às vezes, quantas vezes nas direções espirituais, as pessoas não têm se desanimado porque têm pedido a Deus agora e Deus não tem concedido no nosso agora. Nós somos seguidores de quem? Quem é que está à nossa frente? Afinal de contas, eu dizia que o salmo, não é, de terça-feira passada, dizia: entrega os teus caminhos ao Senhor e no mais Ele fará. Eu acredito de que este ponto que o catecismo coloca, essa decepção, pessoas decepcionadas com Deus, porque proclamaram a derrota e proclamaram que Deus nada fez, mas a situação ainda não está terminada não, meu irmão. Quem colocou um ponto final e quem desistiu foi você. E deixa eu dizer, mesmo que você seja infiel e mesmo que você desista, saiba de uma coisa: tudo é conduzido por Deus para que, e todas as realidades são conduzidas por Deus à verdade completa. Mesmo que você tenha desistido delas, mesmo que você tenha decretado de que o adversário tenha ganho, deixa eu dizer uma coisa a você: Deus conduzirá tudo à verdade completa. Mesmo que você tenha desejado voltar ou tenha voltado, Deus conduzirá tudo à verdade completa. E nós temos, e muita gente tem se decepcionado, porque tem dado a Deus a sua oração dias, horários, minutos, segundos. Eu sei, meus irmãos e minhas irmãs, na oração nós precisamos fazer um exercício muito grande. É de que o Deus que nós clamamos é o Deus que nós seguimos. E se a palavra de Deus nos diz: entrega os teus caminhos ao Senhor, então permita que Deus conduza esse caminho. Afinal de contas, meus irmãos, às vezes nos decepcionamos com nós mesmos, com os segmentos que queremos fazer, né, de nós mesmos. Às vezes eu tenho dito nas direções espirituais que eu tenho feito em João Pessoa, eu tenho dito, infelizmente, muitas pessoas têm se decepcionado com a fé, com Deus, porque têm querido que Deus mostrasse aquilo que elas queriam ver e que Deus falasse aquilo que elas queriam escutar. E eu tenho questionado, dizendo: você é discípulo de quem? De você mesmo ou do Senhor? Meus irmãos, nessa batalha, a gente tem que estar preparado, né, para, diante de um mar, continuar firmes na fé. Diante daquilo que nós não queríamos ver ao sair da terra da escravidão e abraçar as promessas de Deus, possa ser que você encontre um mar vermelho. E das duas uma, ou você vai agir de forma desesperada, ou você vai olhar para o mar e vai dizer: o Senhor que me trouxe até aqui abrirá esse mar para que eu continue o meu caminho. Olha que beleza, né? Olha que clamor forte, olha que clamor com fé. É que nós saímos da terra da escravidão para abraçar as promessas de Deus e nos deparamos com um mar que poderia ser o seu desespero. O que é que tem feito com que você dissesse para as pessoas que você tem se desesperado? Eu estou desesperada. Às vezes com um mar como se Deus fosse impotente de abrir esse mar para que você passasse. Deus tem poder de abrir este mar para que você passe. Moisés clamou ao Senhor.
Estendendo sua vara, Moisés fez com que o mar se dividisse em duas partes e o povo atravessasse o mar vermelho a pé enxuto. É bem provável que muitos ali que estavam achavam que aquela realidade pudesse ser impossível. Não duvide do que Deus pode realizar. Não dê por terminada uma obra que quem tem que concluir não é você. É Deus que precisa concluir essa obra. É Ele, portanto, que dará o ponto final. E as pessoas elas têm se decepcionado porque Deus não tem correspondido aos nossos caprichos, às nossas conveniências. Não é assim. Nós não nos tornamos cristãos porque queremos ter um Deus que seja conivente com as nossas conveniências. Não. Nós nos tornamos cristãos e nós clamamos a Deus porque queremos que seja feita a vontade de Deus assim na terra como no céu, como nos diz o Pai Nosso, né? Tão meditado pelo catecismo. Queremos abraçar as promessas de Deus. E nessa luta, ou seja, nesta fuga das escravidões que o inimigo de Deus tem colocado sobre nós como um jugo fortíssimo, abraçar as promessas de Deus é uma questão de tempo. Enquanto este tempo não chega, passaremos por ele clamando ao Senhor o seu nome, cantando os seus louvores. Sabe como é que nós precisamos hoje combater nessa quaresma? Louvando. Porque nós já sabemos dos resultados, de como as coisas acontecerão, porque afinal de contas, meus irmãos, quem combate conosco é o Senhor. Então olha só que o padre já deu 3 pontos aqui de cuidados que a gente precisa ter para que o seu clamor seja firme nessa quaresma de São Miguel, nessa quaresma da igreja, né? Neste exército de São Miguel. Veja só, desânimo na aridez, foi o primeiro ponto. O segundo, tristeza por não dar tudo ao Senhor, porque temos muitos bens, ou seja, não permitir que o coração fique dividido com absolutamente nada, corações ao alto, né? O nosso coração está em Deus. Depois, a decepção por não termos sido atendidos segundo a nossa própria vontade, é uma terceira erva daninha. E a quarta erva daninha, não é que eu queria colocar aqui, a alergia que nós temos à gratuidade da oração. E eu queria nesse momento justamente pontuar isso, né? Papa Francisco tem até falado ultimamente nas suas audiências sobre essa alergia à gratidão. E nós temos nos esquecido de agradecer a Deus pelos sinais, meus irmãos. Possa ser que a conversão do seu marido não tenha já sido completa. Possa ser que a conversão do seu patrão não tenha sido completa. Possa ser que a conversão dos seus filhos não tenha sido completa. Possa ser que a sua conversão ainda não tenha sido completa. O Papa, o Catecismo da Igreja Católica, nos convida que no nosso clamor não tenhamos alergia à gratidão. Não tenhamos, né, não dispensemos da nossa oração o ato de agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez em nosso favor. Pelos sinais mínimos. Pelos sinais daquilo que depois o Senhor vai colocando na nossa vida. Não nos desesperemos. Sabemos que o Senhor está conosco. Sabemos que Ele caminha conosco. E sabemos, meus irmãos e minhas irmãs, de que como é bom louvar a Deus. Eu fiz na minha paróquia, lá no Valentina Figueiredo, em João Pessoa, um momento muito bonito de adoração, em que eu percebia a força do louvor contra as astúcias de Satanás. De um louvor que eu tenho certeza ainda hoje, ainda agora, parece que eu escuto a igreja e os anjos louvando conosco, porque não era um canto que somente os homens e mulheres estavam participando, não. No louvor os anjos se agregam a nós, porque é isso que os anjos só sabem fazer diante de Deus, a louvar, a oferecer a Deus, não é? É louvor, louvor, louvor. E o Papa tem dito, olha, não esqueçam, não sejam nos clamores, né, alérgicos, não é, a esse espírito de gratuidade. De Deus que tem, ou seja, conduzido todas as coisas. Você com certeza é fruto da oração de alguém que é grato a Deus pela sua libertação, e hoje você está na vida de outras pessoas para provocar essa libertação de uma terra que Deus não fez para que nós sofrêssemos, em vista de uma promessa que Deus tem reservado para mim e para você. Como eu dizia ontem, Papa Francisco colocava dizendo, o caminho da nossa quaresma, ele precisa ser realizado com o objetivo de iluminarmos Deus em nós. Permitir que a luminosidade de Deus atinja o nosso coração e a nossa vida. Permitir que a luminosidade do Senhor
Tão bonito no nosso manual, quando diziam assim: clamaram ao Senhor, Deus ouviu, e Deus viu, e Deus lembrou-se. Olha só, 3 jaculatórias aqui. Clamaram ao Senhor, Deus ouviu, Deus viu e Deus lembrou-se. Diga assim com o Padre nesse momento: eu clamo ao Senhor, e eu sei de que Deus escuta, de que Deus vê e de que Deus se lembra da minha prece. Tenha fé, meus irmãos. Tenha fé nesta hora e diga: eu estou clamando ao Senhor e eu sei que Deus escuta. Diga para valer, diga: Deus escuta, Deus vê e Deus está lembrado da minha prece, né? Deus vê aquilo que você está passando e ouve o seu clamor. Se apodere disso, né? Por isso a oração é tão importante e é de lá que nós fazemos a experiência da misericórdia de Deus. É na oração que fazemos a experiência de nos deixar tocar pelo coração de Deus, né? Nós tão miseráveis, né? Tão miseráveis que somos, o coração de Deus toca as nossas misérias, né? Misericórdia, Senhor. Tocai as nossas misérias. Tocai, Senhor, as nossas fragilidades. Quando a gente desanimou na aridez. Quando você sentiu tristeza por não poder oferecer tudo ao Senhor. Porque você via ainda saudades daquilo que você deveria já ter deixado. Pelas vezes em que você se decepcionou porque Deus não aceitou suas ordens de dias e horários para cumprir a libertação de que você achava que diria que ia acontecer naquele instante. Pelas vezes em que você foi alérgico à gratuidade e ao louvor e não colocou diante de você a gratidão eterna do porquê Deus escolheu lutar do seu lado. Deus escolheu a sua causa. Deus escolheu a causa daquele povo que sofria tormentos naquele Egito. E o Senhor está olhando para a sua causa e disse: eu estou vendo, eu estou escutando. Eu estou vendo a sua causa, eu estou escutando a sua causa, eu estou lembrado daquilo que você está colocando diante de mim. E o Senhor está dizendo: meu filho e minha filha, seja fiel. Seja fiel porque eu sou fiel às minhas promessas. Sabe que na sua oração tudo aquilo que Deus lhe prometeu, e que você sabe de que foi o Senhor que falou ao seu coração, Deus lhe dará tudo. Tenha fé. Tenha fé, e nós queremos nesse momento elevar uma oração pedindo a Deus o dom da fé. Para que essa fé, portanto, seja aquela vela, ao fazer com que, é verdade que a partir de amanhã vai vir outros pregadores, ou seja, acompanhá-los no programa deste livro quaresmal. Mas nós queremos atravessar este deserto com esta vela da fé acesa. É o que eu desejo para você que acompanha este momento de pregação. É o que eu desejo para você que acompanha esta quaresma que o Instituto Hesed está nos oferecendo por meio deste manual tão rico. É que não nos esqueçamos, meus irmãos, que a vela da fé se mantenha acesa neste caminho, não é? Que nós realizamos de deserto adentro. De todas as coisas que iremos encontrar neste deserto. E eu quero pedir a graça de Deus na sua vida. E quero pedir que o Senhor aumente a sua fé. Diga: Jesus, eu creio, mas aumentai a minha fé. E eu quero suplicar, Senhor, por todos estes vossos filhos, pelos combates, pela aridez, pela tristeza e decepção, para que nada seja obstáculo, para que atravessando esse deserto, vejamos a luz de nossa fé, intervenção de tua graça, a nos iluminar e a nos conduzir. Queremos como que criancinha, Senhor, nesta quaresma, colocar a nossa mão na tua mão e permitir que o Senhor nos conduza, porque assim o Senhor nos fala na tua palavra. Entrega o teu caminho ao Senhor e no mais Ele fará. E que essa palavra se cumpra na sua vida, meu irmão, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Diga para valer: amém. E Deus seja bendito por essas direções e por todo o caminho que iremos fazer juntamente com o Instituto, com seus pregadores que nos acompanharão durante toda esta quaresma. Deus seja